Dia da fé. Ageu, capítulo 1, leremos apenas o versículo de número 12 para nossa reflexão nessa noite. Ageu 1, verso 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Grande, bondoso e eterno Deus, nós somos gratos por estarmos diante da Tua palavra. Gratos porque temos a plena convicção de que o Senhor fala conosco. Gratos, ó Deus, de que podemos agora receber a instrução que vem de Ti. Podemos, Senhor amado, receber a palavra que vem do Senhor. Assim, pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite. Que por Tua bondade, misericórdia e graça, o Senhor se agrade de falar conosco, de nos instruir pelo santo caminho que devemos seguir. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Um dia desse eu estava lendo uma matéria sobre oração, e uma professora de escola dominical nos Estados Unidos pediu às suas crianças, na escola dominical, que escrevessem uma oração, um pedaço de papel. E o resultado foi curioso. Uma das crianças escreveu a sua oração, e a oração dela era assim: Deus, o Senhor me deu um irmãozinho, mas eu te pedi foi um cachorro. Uma outra criança escreveu a sua oração e disse o seguinte: Deus, foi realmente planejado que a girafa aparecesse daquele jeito? Um outro ainda, já entendendo de negócio desde cedo, escreveu a sua oração assim: Deus, olha, se o Senhor me der um gênio da lâmpada, igual o Aladim, eu te dou tudo o que o Senhor quiser, menos dinheiro, o meu dinheiro, e menos o meu jogo de xadrez. É curioso. Claro, essas orações demonstram a imaturidade que é natural de qualquer criança. Mas, quando a gente pensa na nossa caminhada de fé e de vida cristã, as nossas orações mostram a nossa maturidade, ou pelo menos deveriam mostrar. Mas a nossa maturidade, ela se manifestará de maneira evidente a partir do momento em que conhecermos mais ao Senhor. Quanto mais conheço a Deus, mais isso é evidente na minha vida devocional. Quanto mais conheço a Deus, mais isso é evidente na minha maneira de orar, na minha maneira de reagir às situações da vida, na minha maneira de me relacionar com as pessoas. Quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha vida inteira é impactada. E é isso que se espera do povo de Deus. Espera-se que o povo de Deus conheça o seu Deus. E é claro, irmãos, diante disso surge a pergunta mais natural: quem é Deus? Quem é esse Deus que precisamos conhecer? Quem é esse Deus que muitas vezes julgamos conhecer? E as respostas são, para esse mundo, as mais variadas. Você pergunta quem é Deus para uma determinada pessoa, e ela pode dizer: Deus é o Criador. E apenas o Criador. E Ele não manda mais nada, Ele não resolve mais nada, Ele não faz mais nada. A tarefa de Deus foi cumprida. Ele criou o mundo e ponto final. Outros, talvez, podem dizer: Deus criou o mundo, estabeleceu as leis que regem o mundo. E agora sim, Deus não faz mais nada. Outros ainda podem enxergar Deus, eu costumo dizer que as pessoas enxergam Deus como um avô. Deus é só bonzinho, um Deus fofinho, um Deus que passa a mão na cabeça sempre, um Deus que não se ira, um Deus que não fica nervoso, não fica bravo por nada, um Deus que não é justo, um Deus que é paz e amor, e só. Outras pessoas simplesmente vão dizer: Deus não existe. Outras
sem saber muito o que dizer. Se for mineiro, vai falar, uai, Deus é Deus, uai. Entender quem é Deus, sem dúvida alguma, impacta toda a nossa vida. Conhecer Deus, da maneira como Ele se dá a conhecer, impacta toda a nossa vida. Nós temos estudado pela manhã, por exemplo, o desdobramento da pergunta número 4 do nosso breve catecismo. Quem é Deus? E ali temos visto que Deus é Espírito, eterno, infinito, imutável em seu ser. E aí vai, eu não lembro todas, Dona Arminda, eu sei que lembra, eu não vou lembrar. Quem é, afinal de contas, esse Deus? E, amados irmãos, em que isso implica? E trazendo para a nossa série de reflexões que temos conversado desde o início de janeiro, quem é esse Deus da reconstrução? Já conversamos durante alguns dias sobre a necessidade de refletirmos sobre a reconstrução. Conversamos sobre a necessidade do discernimento para a reconstrução. Conversamos no último domingo sobre a necessidade de sólidos fundamentos para uma reconstrução igualmente sólida. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para que tiremos os olhos de nós mesmos e olhemos para aquele que é o Deus da reconstrução. Olhemos para aquele que é o Senhor da reconstrução. Porque é disso que esse trecho, do verso 12 ao 15, nos fala. Hoje ficaremos apenas no verso 12. Mas o que, irmãos, nós temos aqui é um chamado a que olhemos ao Senhor da reconstrução. Quem é esse Deus que nos dá condições de reconstruir a nossa vida espiritual? Que chama o povo dele aqui em Ageu a reconstruir o templo e assim reconstruir a vida de adoração? Quem é esse Deus? E o que eu quero destacar hoje é que esse Deus é o Deus digno de ser temido. Deus é o Deus digno de ser temido. O final do verso 12 diz exatamente isso. E o povo temeu diante do Senhor. O povo temeu diante do Senhor. Do verso 1 ao verso 12, nós temos a primeira grande mensagem do profeta. É Ageu sendo levantado por Deus para despertar o coração do povo à reconstrução. É Ageu sendo levantado por Deus para chamar a atenção do povo a que se volte integralmente para o Senhor e reconstrua o templo que estava em ruínas. Um chamado de Deus por meio do profeta para que o povo de fato entenda o que é a prioridade máxima. E o povo ouviu a mensagem com atenção. O povo teme ao Senhor, agora no verso 12, porque entendeu, de fato, Deus está falando conosco. Mas é preciso, irmãos, que entendamos o que afinal é esse temor do Senhor, ou temor ao Senhor. É preciso que entendamos o que biblicamente é temer ao Senhor. Porque num entendimento raso, básico, a ideia de temor nos remete imediatamente a medo. Mas certamente não é essa a ideia do texto, olhando para o povo de Deus, o povo com quem Deus tem uma aliança eterna. Temer ao Senhor tem a ver com considerar a sua majestade. Temer ao Senhor tem a ver com considerar reverentemente quem Ele é. Temer ao Senhor tem a ver com considerar a sua soberania, a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio, a sua força, a sua justiça, a sua verdade. Temer ao Senhor simplesmente nos requer olhar para o Senhor e enxergá-lo como Ele de fato é, e não como nós o construímos em nosso coração. O temor ao Senhor verdadeiro nos levará a ter reações como a de Isaías ou a de Pedro. Isaías
quando está diante do trono de Deus, naquele dia em que o rei Uzias morreu, e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, a reação de Isaías é: ai de mim, eu estou perdido. O apóstolo Pedro, por sua vez, Lucas capítulo 5 nos narra isso. Após uma noite inteira não pescando nada, ele tem a oportunidade de ouvir o ensino de Jesus e de ouvir agora o comando de Jesus. Pedro lança a rede. Pedro lança. E ele, que não havia pescado nada durante a noite, tem uma pesca nunca antes vista na história. E quando Pedro vê aquilo tudo acontecer, a reação do apóstolo diante de Jesus é: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro está reconhecendo que há poder em Jesus. Pedro está reconhecendo que há majestade em Jesus. Pedro está reconhecendo que há grandeza em Cristo Jesus. E, amados irmãos, este é o chamado para mim e para você. É o chamado para que, ao temer ao Senhor, possamos reconhecer essa grandeza. É claro que o temor ao Senhor, para aqueles que não amam ao Senhor, deve ser entendido não como reverência, mas como terror, como pânico. Porque estão diante daquele que há de os julgar. Um autor chega a dizer o seguinte: os culpados de injustiça e de idolatria têm todos os motivos para temer a ira vindoura do Senhor no julgamento. O terror é a única resposta razoável quando o ímpio é confrontado por um ser cujo conhecimento e poder não tem limites. Mas para o povo de Deus não é assim. Para o povo de Deus, claro, o temor é esse olhar admirado. O temor é esse olhar boquiaberto diante da eternidade do poder, da infinidade, da imutabilidade de Deus. Mas é, ao mesmo tempo, uma reverência consolada. Eu e você não precisamos ficar em pânico diante do Deus eterno. Eu e você não precisamos ficar desesperados ante aquele que é o Santo, Santo, Santo. Sabe por quê? Porque a ira que estava destinada a mim e a você, se você confia em Jesus, foi satisfeita em Jesus. E portanto Deus, ao olhar para mim e para você, enxerga a justiça perfeita do Filho, enxerga a obra de Jesus sobre você. E por isso você o teme por profunda reverência, respeito, honra, amor, devoção, mas não por pânico, não por medo de ser mandado para o inferno, porque você sabe bem que aquilo que te condenaria, aquilo que te sentenciaria à eternidade distante da bondade de Deus, foi lançado sobre Jesus. Foi lançado sobre o Cristo que é por você. O povo de Deus teme ao Senhor aqui. E era disso que eles precisavam. Porque foi justamente a falta de temor que levou o povo ao exílio. Foi a falta de temor que fez com que o povo priorizasse a sua própria vida ao invés da vontade de Deus. Foi a falta de temor que desordenou e desorganizou as prioridades no coração do povo, que fez com que o discernimento fosse obliterado, fosse ofuscado. Mas agora o povo ouve a palavra. Agora o povo ouve a voz de Deus e teme ao Senhor. Mas, irmãos, em que isto implica? Ou seja, tememos ao Senhor, e daí? Deus é digno de ser temido, mas o que isso importa? O que isso muda na minha vida e na sua vida? Tememos ao Senhor, mas como isso se testifica na nossa caminhada? 2 princípios que olhamos para o texto e aprendemos. Primeiro,
se tememos ao Senhor de fato, nós damos atenção à sua santa palavra. O texto sagrado, no verso 12, se inicia dizendo: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. O povo ouviu o que Deus disse, mas não ouviu de maneira passiva. Um autor chega a dizer o seguinte: as palavras de Deus são projetadas por Deus para eliminar de maneira rápida e eficaz a desordem e o caos em nossos corações e definir sua vontade para nós de uma maneira que nos compele a obedecer. Em uma época que parece que cada vez menos pastores, líderes de igreja e cristãos confiam na palavra de Deus para falar adequadamente a verdade de Deus aos nossos corações, esta passagem é um apelo forte e convincente à suficiência das Escrituras. A palavra de Deus é suficiente para obrigar a obediência à vontade de Deus. Devemos, assim, confiar na palavra e centrar nossas buscas em torno da palavra. Deixa eu te falar um negócio. Você não precisa do que um coach tem para te dizer. Você não precisa do que um guru tem para te dizer. Você não precisa o que um profeta fulano tem para te dizer. Você precisa da pura, santa, bendita, poderosa, eterna, viva e eficaz palavra de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque é essa voz de Deus, nas Escrituras Sagradas, que é luz para o seu caminho. É essa palavra que é útil para o ensino, para a educação, para a repreensão. É essa palavra que te torna perfeitamente habilitado para toda boa obra. É esta palavra que é doce à sua boca. É essa palavra que é poderosa para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Amados irmãos, nos apeguemos à palavra. É triste e doloroso ver como há cristãos que simplesmente desprezam a palavra, simplesmente a ignoram, simplesmente a negligenciam. A sua Bíblia não te foi concedida para que fique pegando poeira na sua casa. Ah, mas eu tenho no celular. Só ter não adianta. Ela não vai passar por osmose para o seu coração. Não adianta carregar um celular com a Bíblia se você não abre o bendito aplicativo e lê. Ah, mas eu não entendo. Ah, mas... Irmãos, deixa eu falar um negócio muito sério aqui. Não há desculpas. Não há desculpas para a nossa pobre leitura da palavra. Não há desculpas para lermos mal a Bíblia. Não há desculpas para lermos de maneira tão inconstante a verdade eterna do Deus vivo. Parece que não levamos a sério o que a Bíblia diz até sobre ela mesma. O Salmo 19 nos relembra: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Sabe o que é mais precioso aqui ainda? O texto nos diz que o povo não apenas ouviu a palavra, o povo atendeu. Não basta, irmãos, que o nosso conhecimento da verdade de Deus seja passivo.
Não basta que você venha aqui domingo após domingo, semana após semana, ouça, e a sua vida não mude. E a sua vida não seja transformada por essa palavra, e a sua vida não corrija a rota, não corrija os rumos. Nós precisamos ouvir, receber a palavra no coração, atender a isso que a palavra nos diz. Mas há uma segunda implicação aqui. O povo de Deus que teme ao Senhor, atende à palavra. Mas o povo de Deus que teme ao Senhor, obedece ao Senhor com dedicação, com devoção e zelo. A obediência não depende de situação favorável ou desfavorável. A obediência não depende dos nossos bons dias ou dos nossos maus dias. A obediência não depende se os nossos planos deram certo ou se todos eles deram muito errado. A obediência não depende se eu estou a fim de obedecer ou se eu não estou a fim de obedecer. Obediência é imperativo. Faço até sem querer, mas faço. Obedeço até contrariado. Obedeço até querendo ir por outro caminho, porque meu coração é duro. Mas obedeço. O Warren Wiersbe, um comentarista bíblico, diz que quando Deus nos fala por sua palavra, a única resposta aceitável é a nossa obediência. Não pesamos opções, não analisamos alternativas e nem negociamos os termos. Nós simplesmente fazemos o que Deus nos ordena e deixamos o resto ao encargo dele. Se você olha para o texto, você vai perceber que a obediência foi unânime. O texto diz que Zorobabel, que era o governador, Josué era o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, não o resto como se fosse apenas uma parcela que havia ouvido a mensagem de Ageu, mas o resto que voltou do exílio, todos, portanto, que estavam ali, todo o povo ouviu, atendeu a voz do Senhor, o que Deus havia mandado o povo fazer. Assim, essa consciência, irmãos, que Deus é digno de ser temido, precisa nos colocar de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, faz a tua vontade e me usa como quiseres. O problema é que, ainda que digamos que cremos, que creiamos no Senhor, que confiemos no Senhor, que amemos o Senhor, tantas e tantas vezes a nossa prática é muito distante dessa realidade. Tantas e tantas vezes dizemos temer, cantamos que o nosso Deus é soberano, cantamos que Ele reina, mas no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé, no passar dos anos, parece que isso fica apenas nos lábios, mas não é a realidade do coração. Temer ao Senhor de fato implica em atender a sua palavra, implica em obedecer à sua vontade. E assim, o que eu quero que fique claro para você é que o Deus da reconstrução deve ser temido. E aqui eu trago algumas lições finais ao meu e ao seu coração. Em primeiro lugar, todos nós somos chamados a temer ao Senhor. Irmãos, ninguém tem licença para não temer. Eu creio que não foi à toa que o texto registrou dois dos cargos mais importantes naquele contexto, dizendo que eles ouviram e temeram: o governador e o sumo sacerdote. Porque isso nos aponta a realidade que precisamos viver.
Não interessa o nosso cargo, não interessa o nosso status, não interessa a nossa posição social, não interessa a nossa conta bancária, não interessa o nosso sobrenome. Todos nós precisamos temer ao Senhor, do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho, do mais inteligente, do mais douto ao mais ignorante. Todos nós precisamos temer ao Senhor. E sabe por quê? Porque todos nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. O apóstolo Paulo registra em Romanos capítulo 3, versos 9 a 18 o seguinte: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor diante de seus olhos. Paulo fala de toda a humanidade, à parte de Cristo Jesus. Então toda a humanidade precisa temer ao Senhor. Não há um sequer. Em segundo lugar, tema ao Senhor e não aos homens. Algo interessante no texto é que pode ser que o povo ficasse tentado a temer os vizinhos nesse projeto de reconstrução. Pode ser que o povo ficasse tentado em ficar acuado de reconstruir o templo por medo de um ataque inimigo. Nós não podemos reconstruir porque de repente os inimigos verão a reconstrução do templo e vão nos atacar por isso. Vão nos atacar porque vamos adorar o Senhor de novo. Vão nos atacar porque vamos oferecer sacrifício de novo. Mas louvado seja Deus, eles não temeram aos homens, temeram ao Senhor. E porque temeram ao Senhor, se empenharam no projeto de reconstrução. Irmãos, isso serve de princípio para mim e para você. Porque talvez o nosso testemunho esteja tão deficitário, o nosso testemunho talvez esteja tão raso, tão superficial, tão medroso, tão politicamente correto, porque tememos mais aos homens do que ao Senhor. Tememos mais as represálias dos homens, tememos mais a cara virada de alguém, tememos mais o que podem fazer com a gente no nosso emprego ou na nossa família, mas não tememos ao Senhor, não tememos aquele que é a razão de termos vida, não tememos aquele que é a razão de termos esperança transformada e renovada, não tememos aquele que é digno de fato do nosso temor. Um autor chamado Francis Chan, num livro chamado Louco Amor, disse o seguinte: Noé passou 120 anos construindo uma arca e alertando as outras pessoas a respeito do julgamento iminente. Suponhamos que o dilúvio jamais ocorresse. Noé teria sido o maior motivo de chacota do mundo. Ter fé geralmente significa fazer o que os outros consideram loucura. Algo está errado quando nossa vida faz sentido demais para aqueles que não creem. Irmãos, nós precisamos temer ao Senhor. Imagine se Noé resolve temer aos homens. Imagine se Noé resolve temer e ceder às críticas dos homens. Imagine se Noé fica paralisado diante do que os homens pudessem falar, por ele construir uma arca a mando do Senhor. Louvado seja Deus, porque ele não temeu aos homens, mas ele temeu a Deus. Que isso sirva de lição a nós,
para que temamos ao Senhor. Em terceiro lugar, eu quero te chamar à alegria, porque você é povo de Deus. Há algo muito precioso aqui que às vezes passa quase desapercebido. O texto diz que o povo, o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus. Só que antes, ainda no capítulo 1, Deus havia demonstrado a sua insatisfação com o povo, dizendo o seguinte: este povo diz que ainda não chegou o tempo. E eu mencionei isso quando tratei desse trecho, que quando Deus fala isso, Deus está demonstrando a sua ira com o seu povo. Ao invés de chamá-lo de meu povo, Deus diz este povo. Mas agora que este povo ouviu a voz do Senhor, atendeu a voz do Senhor, esse povo consegue se identificar como sendo povo de Deus. Não é mais este povo, é o povo de Deus, é o povo do Senhor. Porque ainda que Deus se ire com os nossos erros, ainda que Deus se levante em furor contra as nossas impiedades, se somos povo dele, seremos levados ao arrependimento. E levados ao arrependimento, a sua ira não permanecerá para sempre. E poderemos sim chamá-lo de meu Deus. O profeta Isaías declara isso em Isaías 54, versos 7 a 10. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Entenda, o Deus da reconstrução é o seu Deus. Você pode, graças à obra de Jesus, se aproximar dele com convicção e fé, chamando-o como Tomé o chamou, meu Deus e meu Pai. Senhor e Deus meu. Você pode chamá-lo assim. Por fim, eu te convido a depender e a temer a Jesus. Dependa de Jesus, porque é somente por meio de Jesus que o temor desesperado, de medo da condenação, dá lugar ao temor reverente, que considera a grandeza e o poder de Deus. Somente em Cristo Jesus é que você pode se achegar à plena comunhão com o Deus da restauração, com o Deus da reconstrução. Somente em Cristo Jesus é que você pode chamá-lo de amado Pai. Somente em Cristo é que o Deus da reconstrução reconstrói também a sua vida. E eu concluo citando as seguintes palavras. A ideia de que Deus é majestoso, poderoso e capaz de salvar é um elemento chave para entender corretamente quem é Deus e adorá-lo corretamente. A desobediência dos israelitas teria sido, pelo menos em parte, motivada por um esquecimento de quem é Deus, de como Ele é inspirador de reverência e de como Ele é capaz de salvar. Mas como o salmista declara no Salmo 61, os israelitas precisavam de arrependimento e salvação. Precisavam lembrar novamente que Deus é suficiente, que Ele é todo-poderoso e que Ele é poderoso para salvar. Quem é o Deus que reconstrói vidas? Quem é o Deus que restaura a nossa história?
Quem é o Deus que nos deu vida em abundância na pessoa de Jesus? É o Deus que é digno de ser temido. Portanto, tema ao Senhor, atente-se à sua palavra, obedeça-o com devoção e fé todos os dias da sua vida. Fiquemos de pé, oremos ao Senhor. Grande Deus e Pai, nós te adoramos nessa noite, reconhecendo que o Senhor é o Deus digno de ser temido. Pedindo perdão, Senhor, porque tantas vezes nós tememos mais aos homens do que a Ti. Tantas vezes, Pai, ficamos preocupados com o que as pessoas irão pensar a nosso respeito. Ficamos incomodados, Senhor amado, em testemunhar do Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. E dá em nosso coração santo temor. Temor, ó Deus, que considera a Tua grandeza, Tua glória, Tua majestade, Tua santidade. Temor que dá atenção à Tua palavra. Temor que lança fora o medo e o desespero. Temor que nos move a obedecer ao Senhor. Temor que é possível tão somente pela obra de Jesus em nosso coração. Assim, leva-nos a Ele, Senhor. Leva-nos ao Cristo. Leva-nos àquele que é nosso Redentor, nosso Salvador, que é o paradigma máximo de obediência e devoção, de submissão à Tua palavra, de temor do Senhor. Leva-nos àquele que tem a justiça perfeita para nos cobrir. Leva-nos àquele em quem podemos confiar totalmente, para nos achegarmos a Ti com devoção e fé. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, e as consolações e o poder do Espírito, sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.